Boa noite, me chamo Fabrício Lima, sou acadêmico do curso de Biomedicina. Estou fazendo esse trabalho em conjunto com o meu colega Júlio César, onde vamos falar um pouco sobre a tomografia por emissão de pósitrons e tomografia computadorizada. A tomografia por emissão de pósitron, ela realiza análise de órgãos e tecidos através de substâncias orgânicas demarcadas por um elemento radioativo chamado radiotraçador. A principal substância utilizada é o fluxo-desoglicose, que é o flúor 18 mais a glicose, que é a glicose marcada com material radioativo. Sendo assim, a substância é absorvida por células ativas e a presença da mesma indica atividade metabólica de um tecido. O radiofármaco forma um mapeamento de distribuição em todo o corpo e se concentrando em maior quantidade de locais com atividade metabólica excessiva, geralmente em tecidos com maior dependência de glicose, no caso os tumores. Os processos físicos são bastante radiotraçador no corpo. Essa substância radioativa vai emitir pósitrons e essas vão interagir com as partículas elétricas do corpo, os elétrons. Quando o positron e o elétron se encontram, existe a aniquilação de ambos, gerando assim, como resultado da desintegração, duas partículas de fótons, que é o gama, que vão se movimentar em direções distintas aos detectores do PET. Vão então captar os sinais dos dois fótons gama emitidos pelo paciente. A interpretação da imagem do PET, ela é o equipamento que capta as radiações emitidas pelo corpo do paciente e forma imagens a partir dela. As imagens produzidas pelo PET é captada por um instrumento nomeado de contador de cintilações, que fica acoplado ao computador nos locais do tecido doente, que aparecem manchas com brilho mais intensos, que indicam a região que existem tumores ativos por lesões. Agora eu vou falar um pouco sobre a tomografia computadorizada. Esse equipamento computadorizado capta as imagens em raio-x em fatias e as constrói tridimensionalmente por um software. Esses equipamentos possuem a capacidade de fazer o diagnóstico de várias doenças e analisar pequenas alterações que estão ocorrendo no organismo. Como funciona? Funciona da seguinte maneira: o paciente é colocado deitado na mesa e a posição muda de acordo com a área do corpo a ser observada. A tomografia computadorizada possui várias versões avançadas de raio-x. Essa comparação ocorre porque os raios-x convencionais fornecem a imagem bidimensional de uma parte do corpo. Já a tomografia computadorizada fornece as imagens de uma forma bem mais detalhada, de forma tridimensional, provocando um estudo mais detalhado das partes do corpo utilizado para diagnóstico de fraturas e doenças. São analisados o cérebro, pulmão e qualquer parte do corpo é muito importante para o diagnóstico de doença, muito utilizado para fazer o diagnóstico de AVC, embolia pulmonar, pneumonia, aneurisma, edemas e derramas pleurais. São capazes de descobrir nódulo, ainda a pequena máquina tem o formato de uma rosquinha dos Simpson. Para fazer o exame profissional, posiciona o paciente deitado numa mesa que desliza para dentro de um túnel em forma de rosquinha, que é chamado de tomógrafo. Durante esse feixe de radiações em ângulos precisos, conforme ocorre a movimentação na máquina, vai tirando várias fotos de diferentes ângulos. Depois de serem tiradas, as imagens são unidas por um programa de computador para deixar ao médico a imagem tridimensional. Em alguns casos, utiliza-se o contraste, que faz com que as imagens obtidas no exame fiquem ainda mais nítidas. E é um composto que a pessoa ingere de forma intravenosa ou oral, antes da realização do exame. Então o tecido absorve os compostos de contraste e facilita a análise e a descoberta de possíveis problemas em regiões vascularizadas, ou seja, regiões com tumores.
O tempo de duração do exame varia entre 10 a 30 minutos, dependendo da parte do corpo a ser analisada. Temos aqui a formação e a interpretação da imagem. Quando a radiação atravessa o corpo do paciente, essa radiação é assimilada em forma de fótons pelos detectores, e esses mesmos detectores transformam os fótons em um sinal que é enviado para o computador. No computador se forma a imagem, que é formada por uma matriz engendrada por linhas e colunas de minúsculos blocos, denominados pixels. Cada pixel representa uma parte bidimensional nas imagens. O voxel é um volume tridimensional que possui altura, largura e profundidade, que se dá pelo tamanho do corte no computador. Todas essas informações, elas são interpretadas por cálculos matemáticos. Para formar uma imagem, ou seja, para o volume de cada voxel, existe um número que representa uma tonalidade, podendo ser cinza ou mais escuro, e graduação de cores tem como princípio um padrão de análise. Por exemplo, a água é o produto referente com 0. Os óxidos mais densos apresentam o valor de 1000 positivo e o ar 1000 negativo. Essa numeração e sua referência são essenciais para que seu computador calcule as informações coletadas e forme a imagem da tomografia. Temos aqui a conclusão que, diante das informações ditadas acima, é importante entender como a evolução da tecnologia no meio da saúde é útil e importante para o diagnóstico de doenças, facilitando o melhor atendimento sobre as partes do corpo humano e sua fisiologia e anatomia. A complexidade do corpo humano requer ainda muitas inovações e melhoras. Todavia, que ficamos alegres por perceber que hoje há existentes tecnologias para nos proporcionar mais compreensão de quem somos por dentro.